Estamos de volta falando com a família do esporte, né? O que é um amigo mais chegado com o irmão. Vocês já viram aí o quanto a gente já se emocionou aqui nesse programa, mas tem muito mais. Jorginho, e para você? O que o esporte proporcionou na sua vida? Esporte é tudo para mim, né? Esporte foi o escape para mim para sair daquela possibilidade, ou poucas possibilidades que eu tinha ali em Guadalupe, morando em Guadalupe. Eu lembro até hoje que, por exemplo, muitos, não é demérito nenhum, né? Por exemplo, Ciungari, né? Que eu tinha a Conurb na minha frente. Então, quantos amigos foram para ali? Graças a Deus, porque não se envolveram com tráfico e foram homens sérios. Outros, como a gente tinha Deodoro muito próximo, iam para o exército, né? Ou ia para as drogas. Quantos ficaram no meio do caminho? Quantos amigos morreram com tráfico de drogas, assaltos e por aí vai? E o futebol, ele me trouxe, o esporte, né, de uma forma geral, mas futebol especificamente, me trouxe essa coisa que me fez focar naquilo ali. Eu queria ser jogador de futebol. Em 1970, o Brasil foi tricampeão do mundo. E eu ouvi o Brasil sendo campeão do mundo. Eu não morava em Guadalupe ainda, morava em Cascadura, que eu nasci em Cascadura. E aí eu falei, eu quero isso aí. Assim como o Zinho, né? Falou, caramba, eu quero jogar no Flamengo e tal. Eu falei, um dia eu quero jogar no Flamengo, um dia eu quero jogar no Vasco, um dia eu quero jogar. E acabei jogando nesses clubes também, joguei na seleção brasileira. Mas falei, um dia eu quero ser um jogador de futebol, porque o Brasil tinha sido tricampeão do mundo. E eu tinha só ouvido. E eu até falei com meu irmão, o Jaime, falei, cara, a gente não tinha televisão. Ele falou, não, tinha sim, só que a nossa televisão é preta e branca. E na casa do vizinho, na época a televisão a cores era na realidade uma tela que se colocava na frente de 3 cores. Na casa do vizinho tinha tela de 3 cores, a gente queria ver, mas eu, como estava muito cheio, você acabou vendo, eu tinha 6 anos, então eu não lembro muito dos detalhes. Eu lembro que eu olhava para o alto, porque era um poste com um alto-falante lá em cima, e todo mundo olhando para cima, no alto-falante. E o Brasil sendo tricampeão do mundo, aquela festa e tal. Eu falei, eu quero ser jogador de futebol. Então, futebol, ele me deu uma família. Na realidade, eu tive condições, né, de formar, de criar uma família, de comprar, graças a Deus, as coisas para minha família. Me deu condição, assim como o Zinho, né, de colocar meus filhos. Todos os meus filhos hoje, graças a Deus, falam muito bem inglês. Me fez aprender outras línguas, né? Falo um portunhol, claro. Me viro bem no espanhol. Sim. Mas no alemão falo muito bem. O inglês, muito básico, né? Não morro de fome, já fui treinador. Nihongo, um pouquinho de mas muito pouquinho de japonês. Mas assim, me fez conhecer novas culturas, conhecer outras pessoas, me fez lançar livro. Eu lancei livro alemão, inglês e japonês. Não tem português ainda. Quem sabe eu não venha um dia a lançar em português. Sim. Mas assim, me fez o homem que eu sou, formou o meu caráter, que o Zinho falou. A gente não é só uma questão de vencer no futebol, porque o processo te ensina muito. Então me fez aprender a conviver com derrotas, com injustiças, mas também com vitórias, com amizades, entendeu? Criei grandes amigos. É o que eu costumo dizer o seguinte, hoje eu sou treinador, e para mim, eu vi até uma entrevista do Diniz que eu gostei muito, a questão do processo é muito importante para nós. Porque você ser campeão vai ser... Um só vai ser, né? Mas nesse processo, você mudar a vida das pessoas, você contribuir para que o atleta se torne um melhor homem, um melhor marido, sabe? Um melhor amigo, um melhor profissional, isso aí não tem preço. E eu tenho algumas histórias muito legais, assim, que são muito marcantes e que são coisas que eu vou levar para a minha vida. Então, isso aí é que é fantástico. O futebol te proporciona estar com as pessoas te falam comigo, eu sou um cara comunicativo e tal, na rua, aí eu falo com eles, aí tal, não sei o que e tal. Aí, hoje em dia, por exemplo, né, mais falam muito do Vasco comigo, fui treinador do Vasco até ano passado, então é muito legal conhecer as pessoas e, ao mesmo tempo, assim, aproveitar e falar um pouquinho sobre a vida. Isso é muito bom. Então, o futebol me mudou por completo. E o impacto do irmão do esporte, né? Qual o impacto que isso pode causar na vida de uma criança ou de um adolescente? De ter ali, vocês teriam algum exemplo de alguém ali que foi um irmão muito próximo que causou esse impacto na vida de vocês? Tem muitos. Deixa eu responder essa primeiro do que o Zinho. Eu queria assim... Vou pegar carona sua. Eu acho que o impacto, o Zinho chegou com 18 para 19 anos no profissional. Quer dizer, 18 anos. Ele subiu rápido porque era muito bom. E quando ele chegou, essa é a questão. Quem que você vai encontrar ali?
E eu acho assim, como ele mesmo relatou, o impacto que eu tive na vida dele. E para mim foi muito importante, porque eu tive impacto, outras pessoas impactaram a minha vida. Comigo foi no América. O Donato se converteu, o Jaceni, na época, eram 2 laterais, um esquerdo e outro direito, se converteu. Primeiro o Jaceni se converteu e começou a falar de Jesus para mim e pro Donato. O Donato se converteu e começou a falar de Jesus para mim o tempo todo e tal. E aí eu comecei a também andar mais com eles. Andava, pegava carona no Fiatzinho Uno lá, nem Fiatzinho, era Fiatzinho mesmo, do Donato Pretinho, todo rebaixado, Guadalupe, a gente era de Deodoro junto, de Guadalupe. Então, assim, o impacto que tem na nossa vida é assim, algo tremendo. E esses caras tiveram um impacto muito grande para mim. E eu acredito assim que eu tive pro Zinho, e como ele falou, outras pessoas tiveram também, assim como eu tive o Catanha, uma pessoa que me influenciou muito, mas outros amigos também. Por exemplo, de situações negativas. Eu tive um amigo chamado Valtinho. Jogava demais, como o Zinho falou, muito, mas muito melhor do que eu. Ele era atacante, muito habilidoso, como o Zinho, só que ele morreu com tráfico de drogas. Então eu falei assim, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero isso pra minha mãe. Né? Então a gente procura assim seguir os bons exemplos, é o que deve ser feito, né? Mas também a gente vê, infelizmente, lamentavelmente, com alguns amigos que acabaram indo por caminho errado, mas tiveram um impacto muito grande na minha vida. Fala, Zinho. Não, assim, até na pergunta anterior eu falei muito do Jorginho ali. Da minha influência, né, para a parte espiritual principalmente, né? O Jorginho é o cara mesmo que foi um exemplo para mim e que me levou, né, a conhecer a palavra. Esportivamente, eu tinha os meus ídolos. Eu, moleque jogando, chegando ao Flamengo com 11 anos, no profissional estava o Zico, o Júnior, Leandro era o meu, porque era lateral, né? Então era meu grande... Esses caras estavam sendo campeões brasileiro, Libertadores, Mundial, o Flamengo campeão mundial em 81, eu estava lá, moleque, começando a minha carreira. Então eu tinha aquela coisa assim, puxa, assim, um era quero ser, outro é estar lá me preparando para ser. E ter os caras que você se espelha, né? Tinha um cara chamado Júlio César Urigueli, porque tinha aquele Urigueli que entortava a colher e tudo, e ele era um ponta esquerda que entortava os caras, driblava muito. Caramba, eu encontro com ele até hoje, eu faço assim... É verdade, Júlio. Porque eu olhava, o cara dribla pra caramba, então tu quer imitar um pouco. Você entortou alguns laterais, bastante. Né? Dei uns dribles bons aí. Ainda bem que eu jogava do lado dele. Mas aí quando eu subo ao profissional nessa época, eu encontro com o Zico. E aí? Uma coisa é assim, você ter o teu ídolo ali como atleta, admirar. Às vezes você se decepciona quando você... Sabe, na vida, né? Na vida. O cara gosta de um cantor, o cara gosta de um ator e tal. Aí chega perto, não é nada daquilo. Que decepção. E aí eu chego ao profissional, vou treinar com o cara, vou conviver com o cara, vou viajar, vou ficar mais com ele do que com o pessoal da minha casa, com a minha família. Porque a gente, né, Jorge? Todo dia treina, jogo meio de semana e final de semana, então você viaja, concentração. Você fica em casa uns 2 dias, 3 dias na semana. E tinha muitas viagens no passado, né? A gente viajava Bye Brasil ou Europa, dependia então, da qualidade do time ali. Foi um impacto positivo, porque quando eu chego, o Zico é uma referência de jogador, né? Jogava demais. Né? Um dos maiores que eu joguei ao lado, se não o maior, né? De talento. Mas ele me ensinou a ser atleta profissional também. Porque o cara era campeão, ídolo, maior artilheiro do Flamengo, tem um apelido, né? O Deus da Nação, que é o Flamengo, então, aquela coisa assim, esportivamente, tá? Estamos falando esportivamente. Sim. Então, assim, o Zico, eu via um cara que chegava no horário. Primeira a chegar, a última a sair. Última a sair, treinava, respeitava as ordens do treinador, cobrava dos companheiros, mas era um líder positivo, sabia como cobrar. Você lembra, Zinho, quando ele machucou
em 85, você ainda estava ainda Eu estava subindo tava ali, já subindo. treinando. Ele passou a morar na concentração. Ele, Concentração naquela do época, Flamengo. Nesse casarão que dormiam 5, 6, 7 num quarto. Imagina o Zico dormindo, eu dormia no quarto do Zico. Então ele ficava assim, o cara era... Tamanha responsabilidade ele dele, passou a isso? morar ali porque ele tinha sofrido uma contusão muito séria no joelho. Naquela E época, ele sofreu muito, até mesmo isso em 85, para ir para a Copa do Mundo de 86. Então o Zico realmente é um grande exemplo. Um grande exemplo. Muito positivo. Muito Então forte. esse foi o jogador que mais te incentivou, te motivou? Não, assim, nós temos uma relação muito boa. Eu não vou dizer que eu sou amigo íntimo do Zico, porque assim, eu não frequento a casa dele toda hora, nem ele é minha. Sim. Né? Como eu e o Jorginho, porque as esposas são amigas, os filhos são amigos, então a família, né, virou uma família Sim. só. O Jorginho já passou festas de ano novo comigo, na minha casa. Eu já fui para a casa do Jorginho, para o sítio dele e tal. Mas o Zico é um amigo que eu tenho também, assim, no sentido de que a gente tem uma história, e principalmente eu com ele, porque é o grande ídolo, o jogador que eu admirei, o único jogador na minha vida que eu pedi um autógrafo, né? Porque eu era criança no Flamengo, ele já era o ídolo. Eu tinha do Urighelli. Eu só peguei do Zico. Na caderneta da escola. Essas histórias só Família Mais que conta pra vocês. Mas ele, assim, foi um grande exemplo como atleta profissional e como um ídolo deve se comportar. Sim. Porque tem um modelo ali, a gente vê os caras que são idolatrados, são os grandes ídolos, mas tem um comportamento errado, não trata bem um torcedor, é marrento, é isso, é aquilo. O Zico, você vê que até os torcedores dos outros times o admiram. Ele é diferenciado. Respeitam. Então, olha, literalmente. Vou aproveitar e falar, Zico, você tem que vir aqui também, viu? Aqui, ó. Os irmãos é que estão pedindo a apresentadora também, né? É isso aí. Jorginho, fala aí pra mim, tem algum jogador que te incentivou? Então, eu tenho essa história nossa na minha época de Flamengo, né? Eu cheguei lá em 84, com 18 para 19 anos de idade. O Zico é o cara que mais teve que marcou a minha vida por ser esse profissional. Não era a minha posição, eu me espelhava muito no Leandro, não cheguei a ser o nível técnico do Leandro. O Leandro é melhor do que eu, era melhor do que eu, literalmente. Ele tinha mais capacidade, mais qualidade técnica, mais habilidade com a bola. Mas eu tenho até uma história muito legal com ele, que a gente estava junto na fisioterapia, e o filhinho dele devia estar com uns 2, 3 anos, mais ou menos. Aí ele virou pro filho dele e falou assim, Érica, sabe quando o Jorginho vai jogar igual o papai? Aí o filho dele falou, hã? Aí ele falou assim, nunca. Eu olhei assim, sabe aquela coisa que dá aquele gelo assim? Aí ele falou, tô brincando, tu joga pra caraca, mas ó, tem minha habilidade, tem minha qualidade. Vai ser difícil, porque ele era muito, sabe? O Leandro era o Zico jogando de zagueiro, jogando de lateral. Então, como ele era da minha posição, e eu passei a jogar no Flamengo de lateral, no primeiro jogo, nunca fiquei no banco no Flamengo, porque o Leandro decidiu ir pra zaga, porque tinha machucado um zagueiro, o Mose, e ele falou, vou pra zaga porque o Jorginho tá muito bem e é muito bom jogador. Pronto. Eu falei, graças a Deus, porque senão eu levaria muito tempo a entrar. Então esse cara, né? isso aí. E aí você foi campeão do mundo. Isso aí, de lateral então, direito. Então foi um impacto muito grande. Mas o Zico, assim, num termo geral, de tudo, chefe de família, pai, marido, a Sandra conversava com as nossas esposas, assim, a intimidade que a gente tinha daquele grupo lá, de 87, que dizem que o esporte é campeão, mas não é. Eu posso falar, o Zinho é comentarista, talvez não fale tanto, mas... Não, mas o esporte também é do módulo amarelo. Do módulo amarelo, exatamente. Mas assim, aquele grupo ali era muito forte. E o Zico era realmente a grande estrela do nosso time, mas não só como um atleta, mas também como pessoa. Vamos falar em Copa do Mundo? Bom, não né? tem como, né, ter vocês aqui. Inclusive você está de verde e amarelo. Tô de verde e amarelo, em homenagem a vocês, né? Tetra! Pois é. Como é que foi ser convocado para a Copa do Mundo? Como é que foi ser convocado para a Seleção Brasileira? Conta aí para mim, para ver se eu Jorginho consigo. foi primeiro que eu, né? Como é que eu consigo sentir essa emoção aí? Eu
foi um pouco difícil. Claro, a primeira vez que você é convocado, você fica assim, naquele caramba, Eu fui, uma coisa rola linda isso, e tal. assim? Sim. Nossa. Na realidade, assim, eu tinha grandes possibilidades de ir para 86. Acabou indo no Josimar e jogou muito. Fez 2 gols, inclusive no lugar do Leandro. O Leandro decidiu não ir, sendo solidário a um amigo dele, Renato Gaúcho, que é muito conhecido até hoje, que é treinador do Grêmio. E ele foi solidário a ele e falou, não vou jogar, eu também não quero jogar de lateral. Eu sou zagueiro hoje e eu não tenho condição de jogar de lateral. Ligaram pro Flamengo e falaram, fala pro Jorginho ficar de sobreaviso porque ele deve ser convocado. Acabaram não me convocando, convocaram o Josimar, mas graças a Deus. Por quê? O Josimar foi muito bem, com certeza fez um grande trabalho, fazendo 2 golaços, mas no dia da estreia do Brasil eu estava sendo batizado nas águas. Nossa, que é a coisa mais importante que golaço, da minha hein? vida. Então, pra mim, quer dizer, ter aquela coisa, e aí, claro, eu vinha sentir essa alegria depois, só que eu fui num processo do Brasil de 86 para 90, teve muitas convocações das Olimpíadas de 88, em Seul. E eu fui muito convocado. Então, aquela convocação já me deu a condição de ser convocado para a seleção principal de 90. Então, não tive muito para 90 e para 94. Assim, eu era o lateral. Tinha outros laterais também com grandes condições, mas eu era o titular. Então, eu sabia que eu ia ser convocado, por exemplo, para 90, eu sabia que ia ser convocado para 94, porque realmente eu estava num excelente momento e aproveitei a oportunidade. Para mim, assim, foi um pouco diferente, porque a minha primeira convocação foi em 89. Eu tinha 22 anos. Eu tinha subido ali em 86, campeão carioca, mas eu não era titular no Flamengo. 87 que eu viro titular do time, mas novinho ainda, eu ia fazer 20 anos naquele primeiro título brasileiro. Então eu estava com 19, em junho que eu fiz 20, mas a gente já ali sendo campeão. Então, muito novo. E naquela época, a seleção brasileira era muito difícil para você ser convocado, porque os jogadores atuavam no Brasil. Eram poucos que eram vendidos para o exterior, porque naquela época não tinha a comunidade europeia, não tinha essa coisa do passaporte europeu. Então só eram contratados 3 jogadores por cada time. O mercado também não era tantos clubes da Europa, era Itália, Alemanha, Espanha um pouco, França nem se falava muito. Existia também a Lei Pelé, que não permitia com que os jogadores brasileiros, né, saíssem tão cedo. Então, por exemplo, o Zico saiu com 28 anos. Eu saí daqui com 24 anos. Hoje os caras saem com 10. Nossa. Jogadores. O garoto do Palmeiras foi vendido com 16, só pode viajar só pode ir quando completar 18 anos. Mas já foi vendido. Então, mudou muito. Então era muito difícil. É muito mais difícil para vocês, e né? o italiano era estrangeiro na França, o francês era estrangeiro na Alemanha. Então já havia uma competição ali. Sim. Enfim, então para você ser titular no time no Brasil, já era mais difícil. Modéstia à parte, você tinha que ser muito bom, como nós fomos. Para você subir novo assim, tinha que ser muito bom mesmo. Nada, não estou querendo comparar com o momento atual. Mas hoje o garoto tem uma oportunidade, até por questões financeiras que o clube precisa lançar para vender logo. Naquela nossa época, você era escravo no clube. Porque terminava o teu contrato, você não podia ir embora. Você era do clube. Mesmo que você não renovasse o contrato, você pertencia ao clube. A não ser que você brigasse, entrasse na justiça e tal, e assim mesmo demorava. Hoje, o cara, quando está para terminar o contrato dele, com 6 meses antes de terminar o contrato, se o clube não renovar, ele está livre. Ele pode assinar contra o clube de graça. E o clube que ele está jogando não ganha nada. Na nossa época, não. A gente tinha que arrebentar um ano todo para chegar no final do ano, conseguir renovar o contrato. E, às vezes, se não estava, proposta... Enfim, eu quero dizer isso tudo, que era difícil chegar na seleção brasileira. Chegavam os caras que... Os brabos, como dizem aí os jovens, E né? eu fui convocado em 89 e eu estava na Paraíba para conhecer a minha família. O meu pai, pela primeira vez, me levou a Paraíba para me conhecer os meus familiares por parte de pai. Eu só conhecia os da Bahia. E olha que coisa, né? Eu, nas férias minhas do Flamengo, de 89, estou em janeiro, na Paraíba. Nesse dia eu estava em Sapé,
é a terra do abacaxi, lá da Paraíba, lá do Nordeste. É plantação para tudo de abacaxi. Eu não sabia que o abacaxi é no chão. Eu achava que era uma árvore. Uhum. Já viu plantação de abacaxi? Maravilhoso, lindo, lindo. Pô, que plantação linda, pai. A gente no meio da estrada. É abacaxi. Eu falei, não é possível. Ele parou o carro. Eu falei, Eu nunca vi, pessoalmente. não, então... muito Já lindo vi. aqueles abacaxi vindo. Maravilhoso. Olha eu aqui. Então, Cozinha é cultura, gente, É. também, não só É futebol. verdade. futebol. Cara, é muito bom. E aí, Foi contra quem esse jogo? não, aí Foi o convocado. Lazzaroni que me convoca. Ah, Porque era uma preparação ainda para a Copa de 90. Para a Copa América. Copa América. De 89. Uma possibilidade Uhum. que vocês venceram, né, no É, Maracanã. eu tinha sido cortado porque eu machuquei. O Mazinho jogou, Mazinho né? jogou. E cruzou, Lateral. inclusive, pro. Então, assim, foi uma festa. Diferente do Jorginho. Que festa. Meu Deus. Parou a cidade, foguetório, blá, 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 meus primos, desfilei em carro de bombeiro na cidade. Que gente. Pô, meu maneiro. pai, seu Crisan, todo mundo. Foi uma festa, um Muito jogo bom. num ginásio, lotou e talzinho, colocado para seleção e tal. Que maneiro. Cara, que festa que foi. E a minha mãe estava também, né? Claro, ainda estava viva a minha mãe. Minha mãe, sem ser evangélica e tal, ela profetizou essa convocação em 70. Como Essa assim? Copa que o Jorginho estava lá olhando pro poste, Aham. eu tinha 3 anos de idade. E eu estava em Petrópolis com a minha família, porque um tio que tinha condição, ele tinha uma casa lá e todo mundo foi assistir a final da Copa do ano 70 lá em Petrópolis. Olha, que coincidência, né? A gente se preparou para ser campeão do mundo ali do lado, em Teresópolis. E eu estava lá em 70. O Brasil é campeão. Os meus primos mais velhos saem para a rua para comemorar. E eu saí atrás. Aquela criança de 3 anos. Só que eu não... Criança, saí atrás. Aham. Eu estou te contando isso porque ao longo da minha vida todo mundo me contou isso, mas eu mesmo não lembro. Não lembro. 3 Tinha 3 anos é anos. difícil, é. Esses meus primos, quando voltam, cadê o Zinho? Os moleques, não sei. Não, eles são atrás de você. Não vimos. Me perdi. Com 3 A anos. família toda na rua, chorando, descabelando. Minha mãe ficou na sala. Isso a família conta ao longo da minha vida. O meu pé esquerdo do sapato ficou em casa. Ela pegou, vou até fazer, tá? Ela se ajoelhou, pegou esse sapatinho e começou na fé de uma mãe. Pedindo Meu aí. filho vai aparecer, por favor. E orou para tudo que é santo dela. Na fé dela. Um dia eu vou ver ele jogar na seleção brasileira. Cara. Gente, Ele olha. vai aparecer e esse pezinho vai fazer o Brasil. Ela não falou que eu ia ser campeão do mundo. Tá. Ninguém falou isso pra mim. Mas que ela falou, um dia eu vou ver ele jogar na Gente, seleção olha brasileira. o poder das palavras de Caramba. mamãe. É. Boa! Né? As palavras têm poder. É isso aí. E tem- Gente, Então deixa eu que te contar a minha depois. sensacional essa história, gente. Tem poder mesmo. Aí, Que- em 89, eu sou convocado, aí a família. Maneiro. Que legal, cara. A dona Litinha, ela falou lá em 70. Cara, Que Olha. bacana. que é isso? Gente. Pô, ela falou lá em 70 e todo mundo ficou aquela coisa. Pô, seleção, né? E tinha aquela esperança de eu ir na Copa de 90 com eles. Pô, e eu já jogando na seleção, aí não fui para a Copa América. Aí mas ainda tem aquela esperança, mas não fui convocado para a Copa de 90. Não era para ser, né? Porque acabou não sendo campeão. Uhum. Era para ser 24 anos depois, de 70, né? Aquela profecia da dona Litinha Se se cumprir. cumprir. Mas toda história tem o seu momento triste. A minha mãe não estava viva. Porque ela Não, morreu Último no jogo. jogo contra o Uruguai, no Maracanã, em 1993, quando a gente classifica para a Copa do Mundo. 2 gols de Romário. Esse cara acompanhou muito isso comigo, por isso que eu falei, está muito na minha vida. Uhum. Não sei se você se Fui, lembra. no- Você fui no lembra. enterro, foi tudo. Né? A gente, na concentração, Lembro. já aqui no hotel, não sei se pode falar o nome, um hotel aqui Aham. em São Conrado, porque a gente estava treinando em Teresópolis
preparando para esse último. Teve a eliminatória toda. Minha mãe adoeceu durante a eliminatória. Ninguém sabe muito da história, porque eu também não fiquei falando, sabe? Era uma coisa muito pessoal de família. Mas o pessoal acha que o jogador é tudo mil maravilha. Nós somos iguais a todo mundo. Sim. Ser humano que tem problemas. Então, assim, eu ia, jogava, o Parreira dava um dia de folga, eu voltava e ia para o hospital ficar com a minha mãe. Aí tinha... Porque naquela época, né, Jorge? Nos 2 meses você decidia o destino da Copa do Mundo. A eliminatória era em 2 meses. Grupo. 5, classificava 1 para a Copa do Mundo. Então, nesses 2 meses, eu fiquei hospital, seleção. Hospital, seleção. Só os caras chegados, Bebeto, Jorginho, os caras mais chegados, que sabia que eu estava vivendo esse drama da minha mãe doente. Então, para resumir, no último dia, no último jogo. No último jogo, mas no dia anterior, o meu pai foi à concentração, falou com o Jorginho e me chamaram no quarto para me dar a notícia que a minha mãe piorou. Eu lembro muito bem até hoje. Você comigo do meu lado, aí eu virei para o meu pai, ela morreu. O senhor sabe que eu quero saber. Eu não gosto de ficar, não conta, não sei o que, não. Não, me fala, ela morreu? Não, não morreu. Mas não está bem. Piorou ao longo desse período todo. Aí você e o João Leite estavam lá, não sei porquê, nesse dia. Foi quando eu aceitei Jesus pela primeira vez. A primeira vez. Você aceitou só uma vez. Mas assim, eu me batizei muito tempo depois. Mas o dia que eu orei com vocês, até por esse momento, foi nesse dia que eu comecei a me firmar mesmo. Não ser o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Ainda errei pra caramba ao longo da vida. Né? O único perfeito é o que eu sigo, que é Jesus Cristo. Sim. Esse é o perfeito. Por isso que ele né, é a nossa inspiração e a gente busca, né, servi-lo. Então, meu pai foi embora. Eu não sei nem como eu dormi essa noite, mas aquela coisa de você... É a profissão, só que o jogador de futebol tem uma vida também. Muita gente confunde, né? Acho que o cara tem que estar bem toda hora. E eu me concentrei ali, foquei, você orou muito comigo, o João Leite também, eu lembro ele fazendo uma oração. Acho que nem ele lembra disso. Bebetinho junto, foi até um testemunho para o Bebeto. E no outro dia, a gente no Maracanã faz um dos melhores jogos de uma seleção brasileira, na minha opinião. Você jogou muito mais na seleção do que eu. Mas assim... Não, foi um grande jogo. Realmente foi um jogaço. É um jogo que eu pego assim, ó. Pega esse jogo e bota lá como uma pauta de estudo para quem quer jogar, para quem quer ser treinador. Não tem um jogo perfeito, mas assim, se para mim, na minha história de atleta, não vou botar nem de base, de profissional, 20 anos, é o jogo que eu falo assim, cara, não sofremos, o adversário não teve chance, nós dominamos o jogo, fomos protagonistas, ganhamos. Assim, ninguém jogou mal. Todo mundo do time jogou bem. O Romário fez os 2 gols e teve aquele apelo, porque é o dia que ele volta para a seleção, que ele estava suspenso pelas indisciplinas, né? E ele volta nesse jogo. Aí eu saio do Maracanã, pós-jogo, algo dentro de mim, que eu ainda não sabia, mas era o Espírito Santo de Deus, já me consolando, me moldando, me lembrando a função do Espírito Santo, né? De Deus. Porque eu estava meio que anestesiado. Era uma festa no vestiário e tal. E eu, muito sereno, falei, o que é isso que eu estou sentindo? Eu não sabia falar o que era, sabe? Eu saio, o meu pai não estava no Maracanã. E o meu pai... Não ia perder, né, Jake? Aonde eu estava, é o grande amigo da minha vida. E ali, você já sabia que tinha acontecido? Minha mãe. Aí eu, e aí, pai? Minha esposa, né? Eu já era casado. Aí a Simoninha, né? A bênção da minha vida. É outra que foi fundamental para me firmar. Deus usou muito. A esposa sábia edifica a sua casa. Sim. A insensata, porém, derruba com suas próprias mãos. Ela foi uma esposa sábia. Orou por mim 7 anos.
Eu meio pinga-fogo, né? Mas a Simoninha, firme. Então ela falou, ó, sua mãe, vamos embora. Entramos do carro, já fui, cheguei em casa, fui para o hospital, entrei com a Simone, já na UTI ali, a minha mãe entubada, fecharam a cortina, ficou eu, a Simone e minha mãe. Peguei na mão, ela inconsciente ali, né? Um tubo e tudo. E fizemos uma oração. E eu vi o batimento. Minha Teve mãe alteração. escutou tudo que a gente estava falando. Eu vi ali, meio que apitando e tudo. Uhum. E a gente orando, entregando na mão do Senhor. Seja feita a sua vontade. Aquela oração, sabe? Eu tô aqui, mãe. Eu vim aqui. Eu estou classificado para a Copa do Mundo. Meu Deus. Que lindo, gente. Coisa linda. Aí Que emocionante. saímos. 10 minutos depois ela faleceu. Aí no outro dia, na segunda, festa, jornais, classificado para a Copa do Mundo e tal. E aí você foi lá no cemitério. Branco foi, Parreira foi, Zagallo foi. E eu enterrando a minha mãe. Então, assim, quando eu fui campeão do mundo em 94, tem muita gente que fala assim, pô, você não aparecia muito pegando a taça, você não pegava, você não deu... Acho que você não sabe disso. Eu ali... Eu ali estava meio que me conectando, ou seja, não sei. Minha mãe, eu fui campeão do mundo. Uhum. Você profetizou lá em 70. Né? Sim. E se cumpriu, né? E se cumpriu. Que lindo, gente. Então, a minha história com a seleção de 94 tem muito isso. Muita gente, eu fui muito criticado pela imprensa. Inclusive, há pouco tempo, o Galvão Bueno veio até me pedir desculpa sobre isso. Uhum. A gente veio no carro falando, eu não estou perdoando você por você, eu estou perdoando por mim. Uhum. Porque eu, como cristão, tenho que dar um bom testemunho de liberar perdão para você e automaticamente eu vou ficar em paz. Sim. Mas ele me criticou demais. E foi uma voz que me prejudicou muito nessas críticas na Copa do Mundo. Entendeu? Uhum. Então, assim, essa Copa, muita gente fala da bola e tudo, mas o meu comprometimento ali com a seleção, a minha mudança de característica de jogo que eu tinha no clube para servir a seleção, estava muito por essas profecias da minha mãe lá de 70. E sinusite é uma coisa que ataca todo mundo, né? Tem gente que chega lá no consultório e fala assim, doutora, a minha sinusite. Tem gente que já se apossou da sinusite, a sinusite já é dela. Então, nesse vídeo agora, espero que vocês fiquem aqui, não saiam, vamos falar de sinusite. Eu sou a doutora Sabina Farnese, eu sou médica otorrinolaringologista e vou falar com você agora um pouquinho mostrando o meu amigo de sempre, que está aqui sempre com a gente, chamado Robson, mostrando para você aonde fica a sinusite, aí que você fica tão doente toda hora. Pessoal, aqui a sinusite, ela é a inflamação dos seios da face ou seios paranasais, assim que são chamados. E aonde fica o seio paranasal, doutora? Aonde fica o seio da face?
O seio da face, ele fica aqui, ó, dentro dos ossos da face. E eles são vários. Então, esse seio aqui chama frontal, esse seio maxilar, o seio atrás do nariz, o etimoidal, e mais lá atrás, o seio esfenoidal. Então, os seios da face, eles normalmente só têm ar dentro, eles não têm secreção. Quando a pessoa fica tendo sinusite, quando ela tem uma sinusite aguda ou uma sinusite crônica, essas cavidades que normalmente só tem ar ficam cheias de secreção. E essa secreção, ela faz um peso na face. A pessoa fica assim, ai, aquele peso na face, pode dar um pouquinho de dor de cabeça, pode dar aquela sensação de nariz tapado o tempo inteiro e saída de secreção pelo nariz. Tem pessoas que chegam no consultório e falam assim, doutor, eu estou com a sinusite atacada, mas elas não têm nada no nariz. Elas não têm obstrução nasal, não sai secreção do nariz e só tem dor de cabeça. E a pessoa acha que é da sinusite. E 99,9% das vezes não é da sinusite. Por quê? Sinusite é uma doença do nariz, é uma doença das vias aéreas. Então, dor de cabeça pura normalmente não tem nada a ver com sinusite. Aí você tem que procurar um médico neurologista para ver outras causas de dor de cabeça que não sejam a sinusite. Porque a sinusite é uma doença do nariz e eu vou te mostrar por quê. E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver bem, tem os seios da face, essas cavidades que ficam aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem um seio da face, a gente tem outro. Aqui nessa imagem não mostra o seio maxilar que fica aqui na frente, mas ele também fica nessa região e tem um orifíciozinho que comunica com ele. Quando nós estamos com sinusite, esses seios da face ficam cheios de secreção. Ficam ali, ó, muito congestionados. Então, a secreção começa a sair pelos ósteos naturais, assim que chama, os buraquinhos que o seio da face se comunica com o nariz. E essa secreção, ela fica aqui, ó, no nariz, é aquele catarro espesso, amarelado, é muito comum que isso aconteça. Então, o que acontece? A pessoa precisa ir ao médico, precisa diagnosticar a sinusite para usar antibióticos, fazer uso de antibióticos. Mas como você vai desconfiar que você está com sinusite? A sinusite aguda parece uma gripe mal curada. Você não ficou bom. Aí você vai no médico e o médico fala para você, você está com sinusite. Aí você entra com antibióticos, ele vai entrar com o antibiótico mais adequado e você vai ficar bem. Muitas pessoas se confundem achando, depois da época do Covid, qualquer um conseguia comprar azitromicina, qualquer antibiótico. E o que acontece? Nem todo antibiótico pega a sinusite. Então não adianta você pegar aquele que sobrou da época do Covid, não adianta você pegar aquele outro. Por quê? O médico vai passar o melhor antibiótico para a sinusite. Por quê? Porque os germes são diferentes. Tem gram negativo, tem gram positivo, são bactérias diferenciadas da sinusite e o médico vai saber te medicar da melhor maneira. Então a sinusite aguda, ela passa com os antibióticos, com tratamento certinho, lavagem nasal, como eu sempre explico para vocês aqui, lavar bastante o nariz com soro, isso ajuda muito a tirar a secreção espessa que fica no nariz e você sempre está se alimentando bem, tendo uma imunidade aí reforçada. Outra coisa que pode também predispor a você ter sinusites é o famoso desvio de septo. O desvio do septo nasal. Se você tem um nariz muito desviado por dentro, o que acontece? Esses buraquinhos que eu falei para vocês, do seio da face, eles ficam mais tapadinhos, porque o desvio tampa muito o nariz. Então o nariz tem que estar desobstruído para que você respire bem e evite sinusite. A sinusite aguda, ela tem um tempo de duração. Ela dura em torno aí, no máximo, se você não tratar, é uns 3 meses. Passou disso, ela é uma sinusite crônica. E uma sinusite crônica, ela não vai passar com o uso de antibióticos. Então, não adianta você ficar usando neossoro, que é para poder desobstruir o nariz, você ficar usando antibióticos por conta própria, porque não vai ajudar. Aí você precisa de uma cirurgia para liberar aqueles buraquinhos do seio da face para que aquela secreção venha sair e você fique aí com os seus seios da face sem nenhuma secreção. Tem pessoas que têm pólipos no nariz. Os pólipos, o pólipo é um tecido inflamatório da mucosa nasal que incha e o nariz fica todo tapado. Então, por isso é importante saber se você não tem pólipo no seu nariz, por isso que você tem essa sinusite crônica. Então, nesse caso, a sinusite crônica, a melhor maneira de você solucioná-la é com cirurgia.
Outra coisa que acontece também com os pacientes que têm sinusites de repetição, a famosa secreção que escorre atrás da garganta, nós chamamos de dripping pós-nasal. O dripping pós-nasal também é um sintoma de sinusite aguda e crônica e que você deve sim procurar ajuda para poder conseguir resolver. Pessoal, vou estar sempre aqui com vocês, falando um pouquinho de saúde, tirando dúvidas que vocês vão deixar lá no Instagram do Ministério da Família IBA. Você vai colocar lá, colocar suas dúvidas, colocar seus temas. Ah, doutora Sabrina, eu quero que a senhora fale disso, fale de aquilo. Tudo que for relacionado à medicina, eu vou estar tirando suas dúvidas e falando aqui um pouquinho nesse quadro para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Jorginho, em 1992 você ganhou um prêmio da FIFA como o jogador mais disciplinado do mundo. O que foi mais importante, o legado ou o prêmio de $25 mil? Com certeza o legado, pelo amor de Deus. Na realidade, tanto o prêmio de 92 como o prêmio de 94 foram doados. Eu doei, né, em 92 eu doei para a África. E em 94 eu doei para o trabalho que eu tenho muito guardado no meu coração, CCDIA, o doutor, é doutor porque ele é um físico nuclear, Altair, um cara lá de Niterói, fantástico. Eu comecei a aprender o que é o terceiro setor, trabalho social com ele. Então eu peguei toda aquela verba, no caso de 94, e doei para ele para que ele pudesse comprar um escritório lá que eles desenvolviam um trabalho lá no Mutuar, lá em São Gonçalo. Maravilhoso trabalho. E a partir daí eu comecei a me envolver mais com trabalhos sociais. E hoje, naturalmente, desenvolvo o Instituto Bola para Frente. Então, com certeza, o legado, para mim, é mais importante, porque você ser considerado o único atleta brasileiro, né? Na realidade, foi o único atleta considerado, porque isso era dado para seleções, não era dado para um atleta específico. Então eu sou o único atleta de todos esses anos considerado como o mais leal do mundo. E isso aconteceu por quê? Porque o meu gesto de dar a Bíblia para o adversário na Alemanha, jogando pelo Bayer Leverkusen e Bayern de Munique depois, mas principalmente isso aconteceu com o Leverkusen. Eu era o capitão do time. E eu peguei, você falou de João Leite e tudo, o João Leite, ele dava a Bíblia para o adversário. Ele era o capitão do Atlético Mineiro e dava a Bíblia para o adversário. Então eu peguei essa ideia dele e comecei a dar a Bíblia para o adversário. Só que na Alemanha isso era improvável, não era normal. Sim. Né? Imagina o adversário ir te dar uma Bíblia, querer teu bem. Então aí isso marcou muito, além de não ter tomado cartão, mas marcou muito esse gesto meu de fair play, né? Foi muito legal, muito legal. Então, legado. Legado. Zinho, vamos falar agora, né? Você tem aqui um histórico vasto, campeão do mundo, 5 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, campeão das Libertadores. Qual foi a maior vitória na sua vida, Zinho? Além dessas tantas que eu mencionei. Assim, eu costumo dizer até no meu testemunho que ganhar esses títulos, todos esses títulos aí, são, contando geral, o campeonato regional, são 29 títulos, né, na minha carreira. É bem difícil. Tem uns caras de mais idade assim com a ponta. Você acha que você consegue? Isso é difícil, né? Já tá com a idade mais avançada. Aí chega para uma mulher, para uma criança, né, que tem um sonho, vai ter muita dedicação, vai depender de muita coisa. Todos são fundamentais, importantes. Cada título tem uma história, né, tem uma construção para alcançar, né, Jorge? Claro que ser campeão do mundo pela seleção, por tudo isso que eu contei aqui, são só 94 campeões do mundo brasileiro. E você tá aí. É a maior seleção, com o maior número de títulos. São 5 títulos brasileiros. Nós somos pentacampeões mundiais.
Com treinadores brasileiros, hein? É, Detalhe, Todos os detalhe. títulos com treinador Por brasileiro. favor, presidente da CBF, respeita o senhor pra caramba. Não coloca um estrangeiro, coloca um brasileiro, por favor. E só existe 94 atletas, né? Não estou nem botando comissão técnica, jogador. Vivos, 67, infelizmente a gente perdeu o Pelé há pouco tempo. Uhum. Então só tem 67 vivos. Você está ao lado de 2. Nossa, gente, eu tô muito honrada. Num país que é o país do futebol. Sim. Que a criança nasceu, o cara já fala, vai ser jogador. E agora que bom, o futebol feminino tá em alta, tá legal. Então menina também já nasceu, vai ser jogador. Então é a paixão do brasileiro o Sim. futebol. Então você ser campeão do mundo é o maior. Mas o maior título da minha vida foi ter me batizado. Ser filho de Deus. Quem tem a vida, quem tem um filho tem a vida, Tem a né? vida. Então, assim, me batizar no dia 28 de dezembro de 2003, eu alcancei o maior título e esse está disponível para todo mundo. Aí, ó, gente. Esse é o título, É o é o maior craque que título tá da minha falando vida, aqui. é o maior título da minha vida, que eu estou botando a vida. Esportivamente, Sim. Copa do Mundo. Mas da minha vida foi ter mergulhado nas águas e me transformado. Saiu uma nova criatura. E esse título só depende de você. Uhum. Só depende de você. Para ser campeão do mundo como jogador, depende de você, mas de muita coisa. Ah. Tem que acontecer muita coisa. Agora, para ter o Filho de Deus, para ter a vida, para ter a vida eterna, esse título está disponível e está ao alcance de todos. É só você fazer uma escolha, né? Você Abrir a porta, É, né? E deixar ele entrar. É. E essa porta só tem uma chave por dentro, só tem a maçaneta por Isso dentro. aí. Ele não vai arrombar essa porta. Não. O Senhor Jesus não vai arrombar É essa bem porta. educado, né? Ele vai bater bate. e você que vai ter que abrir, Isso porque aí. só tem a maçaneta por dentro. É verdade. A maçaneta do seu coração é você que tem, só você pode fazer essa escolha. Mas eu te garanto que vai ser a melhor escolha da sua vida. Agora vamos falar dos desafios, né? Como é que era jogar no exterior, ficar longe da família e amigos? Como é que é? É difícil, né? Eu tive essa experiência, foram 11 anos como treinador também, que eu passei 1 ano e pouco, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses também como treinador. Foram 9 anos e meio como jogador, né? 6 anos, quase 6 anos na Alemanha, 4 anos no Japão. É difícil, né? Porque você precisa superar muitas dificuldades, porque eu fui para 2 países assim totalmente extremos, né? Eu lembro até hoje. É impressionante, a gente estava falando sobre essa questão da profecia. Veio um rapaz de Paracambi, eu estava numa reunião em 1989, estava numa reunião lá no Leblon de Atleta de Cristo, hoje Pastor Léo, que desenvolve o trabalho aqui, né, com os atletas. E um rapaz trouxe uma palavra para mim, e ele falou assim: Deus vai te levar num país onde você nunca esteve. E profetizou, orou em línguas, traduziu, inclusive, ele fez a interpretação da língua. E, no final de tudo, a minha esposa, no meu ouvido, falou assim: desde que não seja a Alemanha ou o Japão, me leva para qualquer lugar. Falei para ela: ainda bem que você falou só Alemanha e Japão, né? Porque se você falasse outras, na época, China e tal, hoje em dia a China é um grande centro, né, para treinadores e jogadores também. E eu fui justamente para 2 países que participaram de guerras mundiais e tal. Que a língua é muito difícil de aprender, principalmente o alemão, mas graças a Deus, assim, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, mas é difícil, porque frio, o povo alemão, na época, principalmente, você tem ideia, minha esposa é morena, muito morena, então ela chegou lá queimadaça de praia. Quando ela entrava no mercado, o segurança ia atrás dela, por uma questão de um racismo fortíssimo. Hoje os alemães melhoraram muito. A Copa de 2006 na Alemanha realmente abriu as portas da Alemanha para estrangeiros, para turistas, porque eles fizeram um trabalho fantástico, né? E hoje a Alemanha, ela tem, no coração do alemão, tá o seguinte: um dever com o mundo. Então, nesse período aí de Ucrânia, essa guerra de Ucrânia e Rússia, entraram aproximadamente 500 mil ucranianos na Alemanha, somente na Alemanha.
Então, porque eles sabem que a Alemanha abre as portas, né? Então, quer dizer, é muito difícil você aprender uma outra língua e clima e tal, e você se adaptar. Eu tinha 2 caras no Leverkusen que os caras pegavam no meu pé. Seu brasileiro disse, seu brasileiro me xingava. Você não vai dar certo aqui, não sei o quê. Imagina, os caras tendo que me ajudar, os caras jogavam contra. E eu tive que vencer isso. E a minha esposa foi fundamental. Cheguei um dia muito triste em casa e falei, Tina, vamos embora. Tô cansado desses caras, não aguento mais. Ela falou, o quê? A gente vive de aluguel lá, a gente está morando de aluguel mesmo lá, porque na época, até eu falei isso num programa, no podcast, aí o torcedor colocou assim, pô, mas será que o Jorginho não ganhou nada no Flamengo, não ganhou nenhum dinheiro no Flamengo? Ganhei, só que eu comprei a casa para minha mãe, que eu havia prometido, só que era a grana que a gente tinha, e na época a gente não ganhava como ganha hoje. Hoje um lateral direito, um ponta, ou um extrema, que é chamado hoje, né, o ponta, do nível da gente, hoje ganha 1 milhão de euros por mês. Uau. Entendeu? Então, assim, na época era muito difícil. Então, eu morava de aluguel. Quando eu casei, eu morava de aluguel. No apartamento do Baltazar, quarto, sala, junto ali, cozinha, tudo juntinho ali na praia, mas era aquilo ali. Uhum. Era o que eu tinha. Eu falei, aí minha esposa falou pra mim, não, você vai... Eu tô contigo. Você vai sofrer, você vai passar por cima desses caras aí, mas a gente vai... Quanto é importante, a mulher sabe. Sábia, né? Entendeu? Edifica a sua casa, e foi muito importante. Então, tem muita dificuldade, mas a gente conseguiu vencer, graças a Deus, e foi muito importante. Quando você passa por essas lutas, eu creio que a gente pode trazer isso para a vida espiritual, né? Porque faz a gente crescer, faz a gente se tornar uma pessoa melhor, um homem melhor, a perseverança aumenta, você não desiste de jeito nenhum, não é qualquer batalha que você vai desistir. Então, assim, quando você vai para um país como a Alemanha, como o Japão, língua diferente, cultura completamente longe pra caramba, né? Perdi minha irmã em 1998, 97. Imagina, eu tive que sair do Japão, cheguei aqui, ela já tinha sido enterrada. Então, é assim, é muito difícil, mas consegui passar por todas essas lutas. E vamos falar de escolinha de futebol e campinho de bairro. Qual é a diferença aí na vida da garotada? Vai, Crisão. Mudou muito, né? Eu fui selecionado ou visto no campinho de várzea, no campinho de pelada. Hoje né? não tem mais isso? Muito pouco. Tem, mas diminuiu. Muito pouco. Existe, mas muitos projetos que tem nas comunidades, né? O campinho que eu fui descoberto hoje é uma praça meio fechada, já é piso duro, já virou quadra poliesportiva, legal, que oportuniza os outros esportes, mas bem diferente, né? A violência, tudo que aconteceu, a tecnologia chegou, a criança fica muito em casa hoje, também com videogame. A mãe também tem até medo, receio de deixar a criança na rua. Eu entendo tudo isso, então mudou bastante. Mas aí veio as escolinhas, né? Que aí tem ex-atletas, ou tem professores formados, já é uma coisa remunerada também, e é a profissão, né? O cara tem que buscar, mas aí através das escolinhas tem convênios com clubes, que aí a oportunidade aumenta para esse garoto na escolinha, que o pai está colocando o esporte na vida da criança, né? Os que têm condições de colocar numa escolinha, além de prática do esporte, saúde, que é fundamental para a criança, tem uma oportunidade desse cara ter um contato. Tem um garoto aqui se destacando, quer levar aí, fazer um teste? Processo ficou um pouco mais fácil, né? Hoje também os clubes de futebol se estruturaram muito melhor. Hoje tem o Fala Fino. Quem não viu lá o início da entrevista, da reportagem, volta lá atrás e vê. Vai ficar, né? Não vai ficar? Vai ficar aí. Então volta lá atrás. O Fala Fino que me viu jogando, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Verdade. Que Deus coloca aquele cara para me ver jogando ali. Mas assim, hoje os clubes se estruturaram e os próprios empresários de futebol, eles também... Virou um grande negócio, né? Muito mais do que antes, eu né? como leiga aqui, eu ia ele perguntar contrata isso. gente. Hoje é muito... Futebol virou um negócio. Sim. Continua a paixão, paixão. As pessoas são... Brasileiro apaixonado. Vi uma entrevista do Gabigol, você deve ter visto também, né? Até que ele foi bem firme, bem duro, né? Com um repórter. Mas assim, ele está sintetizando o seguinte: por mais que hoje o Gabigol ele tenha um salário maravilhoso, ele é apaixonado pelo futebol.
Você vê isso claramente, entendeu? O Gabigol, tô falando do Gabigol porque foi uma entrevista que ele deu. E tantos outros jogadores, quer dizer, mas virou um grande negócio. Realmente, hoje em dia, não é mais dessa época só. Então tem toda uma estrutura montada, e por isso que essa expectativa de fazer um menino, de ser um jogador de futebol, a coisa virou, é muito forte, e é uma pressão muito grande. Porque na época a gente se divertia, e eu acho que talvez isso fez também com que não surgisse tantos craques. Antigamente a gente tinha em cada clube, o time da gente ali de 86, 87, cara, era Zico, Adílio, Sócrates, Leandro, craque, literalmente craque. Não é qualquer jogador. Os caras eram craques. Zinho, Bebeto, os caras eram diferenciados. Hoje em dia você pega de um clube, você tem um craque. Talvez, 2, entendeu? Sim. Essa é a grande, talvez essa coisa do futebol de rua, para a escolinha de futebol. Uma mudança que eu vou te falar assim, a gente está falando de escolinha de campinho. Mas assim, naquela época, ele falou que o Zico foi vendido com 28 anos. A gente, para projetar uma possível ida para um futebol europeu para ter um salário melhor, você tinha que jogar na seleção. Você tinha que se destacar, ser campeão no clube que você está jogando, para ser convocado e para ser visto. É isso aí. Os clubes, antigamente, lá na Europa, eles olhavam o cara que foi campeão, está na seleção. Hoje, os clubes da Europa não olham mais isso. Ele quer vir pegar o garoto que está na seleção de base. Você vai num torneio que está tendo agora na Argentina, o Mundial Sub-20, naquele público ali, eu te falo com toda certeza, 20% que está ali é empresários do mundo todo, é olheiros do mundo todo, é scout do mundo todo, de clubes olhando quem está se destacando, quem tem uma possibilidade. Ele prefere vir no clube hoje e pegar um garoto de 16, 17, 18 anos, levar para lá e terminar essa lapidação, essa obediência de atleta profissional na Europa. Mudou. Você vê aí, esses jogadores que se destacam hoje no futebol brasileiro, acima de 24 anos, não é vendido. Verdade. Não é vendido para a Europa. Não tem possibilidade. Em algum momento na convocação da seleção, você falou assim, mas eu nunca ouvi falar nesse rapaz, eu nunca ouvi falar nesse atleta. Por causa disso, que ele foi para lá com 15, 16, 17 anos, e a gente não conhece aqui. Por incrível que pareça, acontece isso com a gente, do futebol. Convocado fulano de tal. Quem? Você não conhece. Porque mudou completamente. Se transformou realmente num grande negócio. A paixão continua, mas hoje tem muita gente envolvida, tanto que as SAFs hoje, as empresas, estão comprando alguns clubes. E o impacto social na comunidade? Ainda é possível isso no futebol? Sim, aí eu tenho que falar do meu instituto, não tem jeito. Vamos falar. Aqui tá o presidente e o vice-presidente. Então, vamos lá. Do Agora Instituto Bola pra Frente. Você foi nossa assistente. Pronto. Ela, na realidade, botou a gente na cara do gol, a gente só dá aquela chapada. Você que faz. Você que vocês fazem muito bem, gente. Eu dominei. Eu dominei a bola. Eu acho que assim, a gente falou muito aqui sobre o que o futebol, o esporte, transformou as nossas vidas. Sim. Então sempre vai ter isso, né? Nas comunidades ou nas áreas de diferença social muito grande, né? Do que é um garoto da Zona Sul, um garoto da Baixada, do interior. Então, todos os projetos que existem, sendo particular, né? Porque é um projeto que foi plantado no coração do Jorge, lá em Guadalupe, porque ele vai contar mais a história, mas como eu convivo com ele há anos, e hoje eu sou vice-presidente, até a convite dele, esse cara pegou um contrato... Posso falar, né? Pode. Ele pegou um contrato milionário dele com uma marca, a Nike. E ele pegou todinho para botar nesse projeto. Não é um projeto que, assim, hoje a gente tem ajuda, tem recursos, né, federal, que incentivos fiscais, né? Tudo. Mas esse projeto surgiu com ele tirando do bolso dele. Porque eu vejo muita gente
e não vai nenhuma crítica, vai uma constatação minha, que quer muito like, que quer muito holofote para dizer, olha, eu sou o bonzinho, mas não sei a intenção que tem no coração. Você coloca o seu suor lá, você está lá mesmo, é uma coisa que veio, você tem essa... Porque tem várias formas de você ajudar. Eu posso ajudar só financeiramente, eu posso ajudar com o meu trabalho, com o meu esforço, né? Com o meu dom para isso. O Jorge tem isso. Ele tirou do bolso dele. Ele naquela área ali que ele capinou, para ele jogar futebol ali com o Catanha, com os caras todos, é aonde que os irmãos dele ia para a entrada do drogado e a entrada do alcoólatra, né? Hoje, quantas vidas que, com essa ideia dele, com o investimento dele, com o suor dele, vidas que ele salvou, crianças que tiveram oportunidade. Então, o esporte e corações generosos, né? Como o Jorginho Doadores. tem, e tem muitos, vai sempre causar um impacto e vai ajudar socialmente a quem precisa. Fala mais um pouquinho, Jorginho, do seu Instituto Bola pra Frente. O esporte, ele é uma ferramenta fantástica, né? Transformadora, né? Transformadora. É essa palavra que eu vejo e que eu vivencio aqui com vocês, né? E você pode usar do esporte, por exemplo, nós desenvolvemos uma metodologia lá no Instituto Bola pra Frente, que é através do esporte, não só do futebol, que a gente usa várias modalidades de esporte, a gente ensina, inclusive, a questão cultural, a questão educacional dentro do campo. Eles estão ali desenvolvendo, por exemplo, um exercício específico, mas desenvolvendo também uma aula de matemática. Ou falando, por exemplo, sobre uma questão cultural da própria, uma cultura local ali de Guadalupe, do Complexo do Muquiço, que existe uma cultura do Muquiço, que é só nossa, que não vai para Nova Iguaçu, que não é de Nova Iguaçu, é nossa ali. Tá. Então, assim, é algo assim fantástico, né? Maravilhoso, que a gente levaria muito tempo para poder explicar um pouquinho melhor a questão da metodologia, mas e não esquecendo de vários outros agentes na comunidade que desenvolvem só o futebol. Esse futebol, ele tira o tempo que a criança poderia estar na rua, poderia estar aprendendo uma coisa ruim. Então, isso é muito importante. Então, o esporte, de uma forma geral, não só o futebol, porque a gente é ex-atleta de futebol e trabalhamos com futebol. Ele comentarista e eu treinador. Que, na realidade, eu queria estar com ele até hoje, porque ele era meu auxiliar técnico. Aí ele falou, não quero sair do Rio e tal. Eu falei, então não tem jeito não, fica aí ESPN e tal, por aí, que aí ele fica mais tranquilo, comenta de casa. Mas, assim, você pode ocupar o tempo dela. Só que só o esporte, por isso que eu entrei com o Instituto. Para quê? Porque só o esporte depois, é o que ele falou, eu joguei com 300, 500 jogadores. 1, 2, eu, Donato, nos demos bem. E os outros ficaram. Eu montei agora o grupo nosso lá, o nosso time lá de 80 e 81 do América. E tá chegando alguns membros e tal. Infelizmente, alguns morreram com tráfico de drogas. Infelizmente, faleceram. Outros tiveram 2 que morreram de parada cardíaca. Jovens, né? Mas cada um seguiu um caminho. E poucos, assim, desse grupo aqui, só eu e o Alencar, que foram 2 que se tornaram profissionais, o Pardal também, mas assim, que teve realmente muito sucesso fui eu. Então a maioria ficou. Por isso que é importante a gente aproveitar a fascinação, a alegria, a paixão da criança pelo esporte. E através do esporte, a gente insere para ele outras coisas que são fundamentais, a questão da família, a importância que tem da família, valores. De você, a questão que a gente fala, né, quando a gente fala de ídolo, no meio cristão principalmente, é sempre muito problemático, mas aquela pessoa realmente assim que se torna uma referência para ela. Muitas crianças na comunidade, a referência é o traficante. Ele que é o cara que tem moral, ele tem a mulher mais bonita, todo mundo respeita ele e tal, e não é o que a gente quer fazer. Entendi. E eu me dou muito bem, graças a Deus, com todo mundo da minha comunidade, inclusive com traficante. Entendeu? Já tive reunião de estar com a pessoa, por quê? Porque ele precisa me respeitar e entender o que eu estou fazendo ali. E ele precisava saber disso, porque até então ele não sabia.
E eu precisei mostrar para ele, contar a história que eu contei aqui, acordava 4 horas da manhã, ia para a escola e tal. Eu falei, cara, eu passei 11 anos da minha vida passando muito frio para poder juntar. E o que está aqui dentro, fui eu que coloquei. Então não é qualquer coisa que eu estou fazendo, Sim. é uma coisa muito importante. Então tudo isso, o esporte, ele te traz essa fascinação para a criança. Então você pode, é a questão da educação, a questão da cultura, da qualificação profissional. Uhum. É muito importante ele ter sonho. Trabalha com todas as áreas Com ali, todas né? as áreas, exatamente. Sim. Hoje nós vamos retornar com a qualificação profissional. Por causa da pandemia nós paramos. Sim. Mas hoje, por causa também da lei de incentivo ao esporte, a gente conseguiu uma grande reforma. Hoje, bola pra frente, tá lindo, né, Zinho? Tá muito bonito. Quero ir lá conhecer. A viu? gente Ó. hoje, a gente está atendendo só a 400 crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 17 anos. 400? Mas assim, a gente vai chegar em, no máximo, 2 anos a 1.500 educandos lá. Uau. Então a gente tem que ir lá E a fazer gente essa já atendeu cobertura durante aí. esse período todo aí, são 23 anos de vida, já mais de 20 mil crianças e adolescentes. Quantas Muita gente famílias transformada. estão sendo Impactadas. impactadas, Eu transformadas? já encontrei vários jovens que vêm me abraçar e que eu não sei quem é. Aí ele conta a história Mas dele. Eu eles- falei, comecei aqui com 6 anos de idade e hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós tínhamos lá um projeto de embarcações, na realidade, aqueles caras que ficam embarcados, né? Almoço de convés, chamava. Com uma empresa, na realidade, algumas empresas parceiras lá. E esses jovens saíam dali ganhando R$4.500. Pô, isso para uma família que não ganha, às vezes, um salário Sim, mínimo, faz sim. toda a diferença. Então, Muita assim, diferença, o né? carinho, sabe, a alegria, a gratidão. E eu falo para eles assim, vocês, assim, você está feliz, né? Mas a nossa felicidade é maior, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque a Verdade. gente se sente muito mais abençoado por Deus, assim, o coração grato, do que a pessoa que está recebendo aquilo que a gente está proporcionando para ela. Uau. Bem, preciso, né, finalizar. Não queria não, mas a gente tem que finalizar. Pra gente finalizar esse programa aqui, né, esse, tá, gente? Esse. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para quem está assistindo a gente, tanto para os mais velhos, quanto para aqueles que estão na direção ali, para os mais jovens que estão entrando para o time. O que vocês diriam aí a essas pessoas? Qual é a mensagem final? Primeiro eu quero agradecer, né? Ah, pelo convite, a honra toda minha. toda a equipe. Tivemos hoje aqui, né? Olha, vieram várias pessoas aqui hoje Mas muito legal. para prestigiar e honrar vocês. Um beijo especial ao pastor Josué também, uma bênção. A toda a equipe, a toda a galera aqui. E por proporcional estar junto do meu irmão, né? Tem tudo a ver o programa. Agradecer o Jorge, aproveitar. É importante você ter um coração grato, né? Você vai fazer a gente chorar de novo. Não, agradecer ao Jorge, né? Pela parceria de sempre, pela amizade. E, cara, a gente às vezes não se fala todo dia. Eu não ligo pro Jorge todo dia, ele não me liga todo dia. Mas ele sabe que eu estou do lado dele porque daí ele sempre. Né? E através desse testemunho, dessa fala, eu quero que você também tenha esse tipo de atitude, né? Olhar para o lado aí, do lado de quem você está, dar um abraço, seja seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seu amigo. Está precisando de mais amor, né? Uhum. Não foi fácil esse tempo que a gente tem passado aí, de um mundo dividido, de um Brasil dividido, muito triste, de famílias sendo destruídas, né? Por causa de política, por causa de pandemia, por causa de tudo, né? E assim, tudo que você ouviu hoje aqui, se isso de alguma forma te impactou ou mexeu com aquilo que você tem dentro do seu coração, que sirva, né, de inspiração, de mudança de vida e de uma escolha. Nós escolhemos servir ao Senhor, servir a Jesus Cristo. Isso mudou a nossa vida, que possa mudar a sua também. Amém. Legal. Bem, agradecer também a vocês aqui por essa oportunidade. Como o Zinho falou, é muito bom
É muito bom a gente poder contar um pouquinho da nossa história, né? Porque as pessoas olham muito o ídolo, né? Aquele cara e tal, e que parece que não tem defeito, mas deu para ver que a gente tem muito defeito, tem muita dificuldade. A gente não chegou a contar tudo, né? A gente foi a gente foi infiel às nossas namoradas. Deus transformou a nossa vida. Então, assim, eu vou estar falando ali talvez para jovens que querem ser atletas, falar para pais que sonham com seu filho sendo atleta. A primeira coisa que o Zinho falou, cara, ame, independente de qualquer situação. O seu filho, você, filho, ame seu pai, porque você não sabe o tempo que você tem com ele. Não sabe. Zinho perdeu a mãe muito jovem, eu perdi meu pai com 10 anos de idade. E quem dera se eu pudesse aqui hoje falar, tá com meu pai. Meu pai era vascaíno, eu vim de uma família vascaína, Zinho vem de uma família... teu pai, verdade. Só que o Zinho é mais pro lado, como começou no Flamengo, a família toda ficou flamenguista. E eu joguei muito tempo no Flamengo e tal. Gosta, né? Minha família também tem alguns flamenguistas, outros vascaínos e tal. Mas a realidade é que... estamos passando por momentos difíceis, como o Zinho falou, político, mas a pandemia, e a gente não teve oportunidade. Quem dera se eu pudesse estar aqui com meu pai, com as minhas irmãs aqui, abraçando, falando. Então a primeira coisa, porque a maior vitória, eu não tive que dar essa resposta, o Zinho falou um pouquinho, mas e ele falou muito bem exatamente sobre isso, a maior vitória na vida dele foi ter aceitado Jesus. E a maior vitória, além de ter aceitado Jesus, de ter mudado a nossa vida, é a nossa família. Essa é a maior vitória, a maior conquista, e na realidade é aquilo que Deus nos deu para cuidar. Então a gente hoje, eu tenho 41 anos com a minha esposa e 35 anos de casado e 36 anos e meio, né, fiel. Isso não tem preço. Eu tenho 4 filhos, tenho 3 netos, né, estou um pouquinho na frente do Zinho, em termos de netos, mas assim, isso não tem preço. Quando a gente sai de casa, o Zinho sabe assim, tô indo pra minha casinha. Eu lembro, até hoje ele fala. E a mesma coisa, eu vou voltar pra casa hoje, eu sento com a minha esposa, a gente, assim, fala das coisas de Deus juntos, a gente vê seriados juntos, a gente vê filmes juntos, a gente vai pro cinema junto, né, Zinho? A gente gosta, inclusive, vai rolar um teatrozinho aí, fera! Depois a gente diz pra vocês, o que é. E cristão, o negócio é bom, né, bom. É o cara mais inteligente do mundo. Imagina quem foi, né? Cristo, aquela... Então, assim, toda a expectativa de um pai, de um filho e tal, vale a pena lutar. Então, assim, talvez aquela nossa perseverança que nós falamos aqui e tal, persevere, lute pelo que você quer, pelo teu sonho, porque vale a pena. Talvez você não consiga, porque aconteceu de muitos amigos ficarem para trás. Mas pode ter certeza, vai transformar a tua vida. Porque quando você olhar para trás e falar assim, caraca, eu passei por aquilo ali, passei por essa situação e me ensinou muita coisa. E me fez mais próximo do meu pai, como aconteceu com o Zinho, me fez mais próximo da minha família. E o meu filho, eu caminhei com o meu filho, eu levava o meu filho, isso aqui não tem preço. Esse processo é que é fundamental. Então, assim, vai em busca do teu sonho, teu papai aí, mamãe, vai em busca do sonho do teu filho, mas ame, esteja perto, esteja próximo, porque nós não sabemos o tempo que nós temos aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês todos aqui, câmeras, a galera toda que tá aqui por trás. Foi uma honra muito grande estar com vocês. Prazerzão estar contigo. Gente, olha, muito abençoado. Gente, que programa lindo, emocionante. Eu sei quanto você foi abençoado, assim como eu e todo mundo, a plateia que veio aqui, né, para honrar e agradecer por todo o legado que vocês deixaram e por continuarem fazendo a diferença na vida das pessoas. Amém. E agora através ali do Evangelho de Cristo que muda e transforma. Muito obrigada em nome da Igreja, do Ministério de Família, né? Quero muito agradecer a presença de vocês e pedir que o Senhor continue abençoando abundantemente todos os planos, né, e propósitos assim, através de vocês. Vamos agradecer aqui a Deus, né? Vamos agradecer. Sim, vamos fazer uma oração, mas, cara, Jesus, nós te amamos muito. Muito, muito. Nós somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor fez na nossa vida. Amém. Não tem preço de viver isso. Não tem preço. Por isso que eu falo assim, pai, mãe, filho, sabe, ame a Jesus, porque tudo vai passar.
mas Ele nos prometeu a vida eterna. Amém. É que você Amém. conheça esse amor de Deus, porque nós somos pais aqui, somos avós. Eu não daria meu pai, meu filho e nem meu neto para morrer por ninguém. Verdade. Assim Estou tendo como o prazer de te Jesus. conhecer, mas eu não daria um filho meu para morrer por você. Nem por você, Crisana, te amo muito. Agora, Deus, Ele nos amou de uma forma tão grande que deu o filho dele para morrer por nós. A gente Que não lindo. pode esquecer. Obrigado, Jesus. Nós te amamos de todo Obrigada. o nosso coração. Gente, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, a gente se encontra no Família Mais. Deus abençoe sua vida e sua Beijão. família e Deus se abençoe. amem!